pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça as minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Daqui é a repreensão de Deus, né? Sobre Israel. Jamais tenha em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro. Pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca, e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir, Israel não me obedeceu. Por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse! Quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre, tirado da rocha. 82. Deus preside a Assembleia dos Céus. No meio dos seres celestiais anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais, e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. 83. Ó Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos, e não permaneças calado, ó Deus. Não ouves o tumulto dos teus adversários? Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem, venham, exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram. Fizeram um tratado e aliaram-se contra ti os edomitas, os ismaelitas, os moabitas e os agarenos, os gebalitas, os amonitas e os amalequitas, os povos da Filístia e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os midianitas, como trataste Sísera e Zabim no rio Quisnon. Foram destruídos em En-Edor. Tornaram-se adubo para a terra. E seus nobres morram como Oreb e Zeeb, e todos os seus príncipes como Zeba e Zalmuna. Pois disseram, vamos nos apossar das pastagens de Deus. Ó meu Deus, espalha-os como folhas no redemoinho, como palha ao vento. Assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes, persegue-os com a tua tempestade, enche-os de medo com o teu vendaval. Faze-os cair na desgraça mais profunda até que sujeitem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e aterrorizados para sempre e morram em desonra. Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor, somente tu és o Altíssimo, Supremo sobre toda a terra. Agora o 84, o Salmo dos descendentes de Corá, diz assim, como é agradável o lugar de tua habitação. Como é agradável o lugar da tua habitação. Em outra versão diz, quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor Deus dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Na versão árabe diz, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aleluia. Bem-aventurados, felizes os que habitam em tua casa. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus,
Olha com favor para o rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios. Uau. 84, 10. Olha agora. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 outros em outro lugar. 1000 dias em outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Aleluia. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 anos em outro lugar. Aleluia. Salmo 85, também dos descendentes de Corá. Senhor, abençoaste a tua terra e restauraste a condição de Israel. Perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Perdoaste o teu povo e cobriste de todos os seus pecados. Reprimiste tua fúria, sim, refreaste tua ira ardente. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos. Deixa de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás? Para que o teu povo se alegre em ti, Senhor? Mostra-nos o teu amor e concede-nos a tua salvação. Ouça com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois Ele fala de paz a seu povo fiel, que não voltem, porém, a seus caminhos insensatos. Certamente tua salvação está perto dos que o temem, então nossa terra sentirá da tua glória. O amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade que brota da terra e a justiça sorri dos céus. Nossa, lindo, né? Salmo de número 85, verso 10. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Uau! O amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. 86. Inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração. Responde-me, estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende o meu clamor. Em tempo de aflição clamarei a ti, e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. 86:11. Perdão. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Aleluia. Ó Senhor, 12. Meu Deus, de todo o meu coração te louvarei. Glorificarei o teu nome para sempre.
pois é grande o teu amor por mim. Tu me livraste das profundezas da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim, pessoas violentas tentam me matar, não se importam contigo, mas tu, Senhor, é o Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Lindo. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça. Sempre lembre disso, querido. Ele é compassivo e cheio de graça, paciente e rico em misericórdia e em verdade. Olha para cá e tem compaixão de mim. Dá tua força a teu servo. Sim, salva teu humilde servo. Mostra-me um sinal do teu favor. Então serão envergonhados que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. 87. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém, mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, e até a distante Etiópia. Ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá: ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará: a fonte de minha vida brota de Jerusalém. Salmo de número 88, também dos descendentes de Corá, falando sobre o sofrimento da aflição. Ó Senhor, Deus da minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti à noite. Quando ouve a minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento, e estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após a outra. Tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos, e para eles me tornaste irrepulsivo. Estou preso numa armadilha, e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por ti, Senhor, e a ti levanto as mãos. Será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Podem proclamar tua fidelidade no lugar da destruição? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Interessante, né? Você percebe que alguns questionamentos aqui são idênticos aos questionamentos de Jó? Olha só. Acaso os mortos se levantam e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Podem proclamar tua fidelidade no lugar da destruição? Incrível, né? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Jó, quando estava lá naquele sofrimento, ele começou a dizer: ó Deus, por que tu permite isso acontecer na minha vida? Acaso o morto vai te louvar? Por que tu não deixa eu viver para te louvar, sendo que eu sou fiel, que eu te adoro, né? Era isso. Pode alguém na terra do esquecimento contar de tua justiça? A ti, Senhor, eu clamo. Dia após dia continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o rosto? Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, tua ira intensa me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. 89. Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que teu amor dura para sempre, e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu disseste: fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz esse juramento: estabelecerei seus descendentes como reis para sempre, e eles se sentarão em teu trono de geração em geração. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas. Multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade, pois quem no céu se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais?
Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Governas os mares revoltos e acalma as ondas agitadas. Esmagaste um grande monstro marinho e com teu braço poderoso dispersaste teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua, tudo que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas, criaste o norte e o sul, o monte Tabor e o monte Hermon louvam o teu nome. Teu braço é poderoso, tua mão é forte, tua mão direita se levanta com força gloriosa. Justiça e retidão são alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. O dia todo eles se alegram em teu nome e exultam em tua justiça. Tu és a força gloriosa deles. É do teu agrado nos fortalecer. Sim, nossa proteção vem do Senhor. Ele, o Santo de Israel, nos deu nosso rei. Muito tempo atrás, numa visão, falaste a teus fiéis e disseste: levantei um guerreiro dentre o povo e escolhi para ser rei. Encontrei meu servo Davi e ungi com meu santo óleo. Com minha mão o firmarei, com meu braço o fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele. Destruirei aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome, ele crescerá em poder. Estenderei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Ele me dirá: tu és meu Pai, meu Deus, e a minha rocha, a rocha da minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros, enquanto existirem os céus. Seu trono não terá fim. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem os meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem os meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei a minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Fiz um juramento a Davi e em minha santidade não minto. Sua dinastia continuará para sempre, seu reino permanecerá como o sol. Será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste. Estás irado com o teu ungido. Renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó. Derrubaste os muros que os protegiam e destruíste as fortalezas que o defendiam. Todos os que por ali passam o saqueiam. Ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortaleceste seus inimigos e lhes deste razão para celebrar. Tornaste inútil sua espada e não o ajudaste na batalha. Acabaste com o seu esplendor e derrubaste seu trono. Fizeste-o envelhecer antes do tempo e o envergonhaste em público. Até quando, Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é curta, de como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem. Ninguém escapa das garras da sepultura. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu prometeste a Davi como um juramento fiel. Considera, Senhor, como teus servos passam vergonha. Levo no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim. Zombam do teu ungido, por onde ele vai. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Você percebe no Salmo 89 uma proclamação da fidelidade de Deus e da promessa de Deus para com Davi. No entanto, o povo se desviou. Esse é o Salmo de Etã, né? O Salmo de Etã, o israelita. E ele fala: olha, Deus prometeu a fidelidade para com Davi, que seu trono, a descendência, de geração em geração, sempre seria perpétuo. Só que aí você percebe aqui a descrição de que ele está dizendo: olha, Deus, mas eu acho que tu abandonou a aliança, porque tu está permitindo que as espadas do povo hebreu, as espadas do
povo de Israel, elas sejam inúteis. Eles zombam de nós, eles destruíram-nos. Né? Então ele está fazendo essa comparação. Deus prometeu ser fiel. Levanta-te, cumpre a tua promessa, cumpre a tua palavra. Então era justamente no momento aqui que Israel estava sendo dominado pelos impérios babilônicos, ou os inimigos de Israel os venciam nas batalhas, né? E aí, então, a gente percebe qual é o contexto que esse salmo foi escrito. Aí chegamos no Salmo 90, e ali ainda este é o Salmo de Moisés. Lembra? Eu falei para você, iniciando aqui o livro quarto livro do livro de Salmos. Lembra que eu falei que são cinco sessões, né? Chegamos aqui no Salmo 90, inicia o quarto livro dentro do livro de Salmos, tipificando, apontando então para esse Pentateuco, uma nova edição do Pentateuco, e agora de uma forma profética, poética e profética também. Esse salmo, então, compondo o livro de Salmos aqui, é um salmo de Moisés. E talvez você nunca se atentou que fosse dele, mas certamente você já ouviu isso. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes: retornem ao pó, mortais. Para ti 1000 anos são como um dia, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia, como a vigília da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente, e elas são como sonhos que desaparecem. São como grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Aleluia! Ao verso 12. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Aleluia, Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Volte, Senhor, até quando? Até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar os nossos esforços. Quero voltar aqui no verso 10. Moisés diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele está dizendo, olha, a vida mais ou menos trata aí de em torno de 70 anos. O que passar disso é canseira e enfado. E aí Moisés, ele faz aqui uma leitura da vida e diz, olha Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, para que nós vivamos com sabedoria. No verso 12, né? Ajuda-nos a entender que uma vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós, até quando demorarás? Tem compaixão de teus servos, satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida.
Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze-nos prosperar. Amém? Salmo lindo, né, de Davi. Nós finalizamos aqui nosso devocional hoje. Perdão, o Salmo de Moisés. O Senhor tem sido nosso refúgio ao longo das gerações. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa. Então, a ênfase desse salmo aqui é a brevidade da vida. Né? A vida é breve. A vida é breve. Como eu falei aqui, que um dos irmãos chegou para mim esses dias e falou: pastor, agora minha vida se trata de viver para o Senhor. Ele disse: eu já estabeleci algumas coisas na minha vida, e quando eu era ímpio ainda, né? Mas agora eu não quero outra coisa senão viver para o Senhor. Eu disse: Paulo falou isso também. Para mim, o viver é Cristo. E se morrer, é lucro. O que Moisés está falando: Senhor, ensina-nos a viver a vida. Ensina-nos a contar nossos dias, para nós não ficarmos correndo atrás daquilo que não é o mais importante, a fim de alcançarmos coração sábio e a ponto de discernir aonde nós vamos colocar nossa vida, os nossos esforços, nossos dias. Para quê? Né? O que a gente está fazendo, vamos lá. Primeira coisa que deve ficar claro para nós: aquilo que a gente faz é o fim ou é um meio? A nossa profissão, os nossos títulos, os nossos diplomas, eles são um fim em si mesmo ou eles são um meio para obter, para alcançar, para desenvolver o plano de Deus na nossa vida? A gente não pode esquecer que Deus tem um plano. Deus tem um plano. Certamente Deus tem um plano para a sua vida. Aí, você é alguém que quando você ouve isso, você deseja viver o plano de Deus? Sim, certamente todos ouviram isso, porque Deus tem um plano. Davi disse isso: os teus dias, todos os meus dias foram contados. O Senhor sabe cada um deles. Então, isso é o plano de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você: plano tem início, meio e fim. Plano tem desenvolvimento. Plano leva tempo. É um plano. E nós precisamos agora encarnar o plano de Deus. Viver o plano, nos submeter ao plano de Deus. Não é a temporada de Deus. Não é a introdução de Deus. Às vezes a gente vive a introdução do plano de Deus, mas o plano mesmo a gente não vive. A gente quer viver um projeto, não tem projeto, tem um plano. Bem sei o plano que tem a seu respeito, os pensamentos de Deus, né? Planos de paz, planos de bem, planos de paz e não de mal, plano de fazê-los prosperar. Deus tem um plano. A questão é que se nós vivermos de projeto, nunca nós viveremos o plano. Então não troque o plano pelo projeto. Viva o plano de Deus, que tem início, meio e fim. É algo que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Por isso que Moisés está dizendo: Deus, ensina-nos a contar nossos dias. Por quê? Para nós vivermos o plano, porque senão a gente quer fazer projeto no meio do plano. Daí não dá, daí a gente perde tempo e não vive o plano. Ensina-nos a contar. Importante. Eu já preguei no início dos outros. Angélica dizendo: pastor, estou num velório. Deixa eu ler aqui. Pastor, estou num velório que meu tio que teve um infarto com 59 anos. Uau! E é exatamente isso que Moisés falou: sem o Senhor nada do que é feito aqui vale a pena. Tudo é em vão. É isso. Tá aí.
Recebi, alguém me falou esses dias também, justamente com 59 anos também, uma pessoa que disse, foi a minha sogra. Ela falou que uma amiga dela, muito bem, adquiriu muito patrimônio, estabeleceu, e nesse ano ela falou, olha, agora eu quero parar de trabalhar e vou aproveitar a vida. Eu trabalhei muito, só em imóvel, ela tem 20 imóveis de aluguel, além de outras coisas, negócios e tal, é uma pessoa muito bem financeiramente. E ela disse esse ano, olha, agora eu quero aproveitar a vida. Esse ano ela falou que agora ela vai se dedicar e aproveitar a vida. Deu de trabalhar. Faleceu. Então, assim... Oi? Quarta-feira passada. Não, quarta passada. Então, assim, a brevidade da vida. Se não viver o plano, o que acontece? Viver um projeto. É o seu projeto. É a pessoa que define no projeto, é a gente que define. Quando que a gente quer, do jeito que a gente quer, a forma que a gente quer. Mas no plano de Deus é Ele que define. Portanto, esse negócio de, depois eu vou fazer desse jeito, depois eu quero fazer isso. Não, viva o plano. E a gente a gente separa as coisas, né? A gente quer dizer, não, esse é de Deus, esse aqui é meu, esse aqui é da família. Não. O plano é que tudo que a gente faz, a família, o trabalho, tudo isso converge para o cumprimento do propósito, do plano. Então não são as coisas separadas, não é projeto em projeto que a gente vai montar como um quebra-cabeça, não é assim. Tudo está acontecendo, mas a gente precisa ter a visão do todo. O coração sábio discerne. Ensina-nos a contar nossos dias, a fim de que obtenhamos o coração sábio que discerne o tempo que a gente está vivendo. Que tudo o que a gente faz, qual é a finalidade? Vamos lá, a gente está educando o filho para quê? Até as direções para um filho. Vamos lá, os nossos filhos, nós iremos desenvolvê-los para quê? Qual é o sonho? Quer ver? Só falar qual é o sonho, nosso sonho para os nossos filhos, já vai ver se está dentro do plano ou está no nosso projeto. Qual é? O seu trabalho, você está buscando o emprego, ou você está, a sua profissão, isso é para que, qual é o fim? Se o fim é para comprar uma casa nova, se o fim é para comprar um carro novo, se o fim é uma viagem, quando fizer isso pode morrer. Que acabou, porque era um projeto. Não, tudo que façamos para a glória de Deus. Então, pode aproveitar, claro que sim, Deus se alegra com isso, o descanso, claro que sim. Mas tudo isso é um meio para cumprirmos a vocação e o propósito. Se os nossos filhos estiverem sendo gerados e criados para ter sucesso na vida, o sucesso do mundo, eles não precisavam ser salvos. Toda a nossa vida é para brilhe em vós. Olha, Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. Nós somos aqueles que carregamos agora, Paulo diz, né? O mistério que estava oculto agora está revelado, Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós somos a família de Deus na terra, a ponto de para expressarmos a virtude de quem Ele é. A nossa vida só tem o plano de Deus é que nós nos tornássemos imagem e semelhança, como éramos antes da queda, em Adão. Por conta da queda, perdeu o domínio, perdeu o governo. E agora, a partir de Cristo, retoma o governo. E aonde nós estivermos, nós vamos governar. Sendo referência. Governo enquanto referência. Não é porque a gente vai estar no domínio, na tirania, que agora tem que nos obedecer na força. Não, isso é Satanás. Mas dominar enquanto referencial. Onde nós chegamos, somos ali um norte. Somos ali uma esperança. Quando alguém olha para a nossa relação, olha para o nosso casamento, olha para nós. Irmãos, meu Deus do céu, sabe o que é tão redentivo? Uma foto, irmão. O mundo pode ter muita teoria, do jeito que quiser ter. Mas quando aparece a respeito de família, a respeito de composição familiar, e eles colocam cachorro, e colocam papagaio, e colocam um monte de coisa no meio, e dizendo que isso é o novo modelo de família, eles falam o que eles querem, mas quando você aparece, um pai, uma mãe, filhos ali em volta, isso aí desfaz, irmão, toda a teoria do mundo.
que isso é um selo que testifica a glória de Deus, o plano de Deus. Sabe o que o mundo está precisando? De referenciais. Deus levanta você para ser um referencial, uma tradução de quem Ele é, quando eles olham para você, para sua vida, para sua família. Irmão, sucesso na vida é ter coisa mais simples da vida. Uma família. E não é ter uma família para minha glória, uma família para fazer o que eu quero. Não, é que transborda a glória de Deus. Filhos honrosos, um homem na sua posição, uma mulher na sua posição, filhos para a glória de Deus, que expressam o caráter de quem Ele é, e nós estamos sendo construídos, desenvolvidos no plano de Deus. O plano de Deus é ter uma família. E que o Senhor levante, coloque isso, esse plano no seu coração, no meu coração, para que vivamos os nossos dias na contemplação, no desenvolvimento do plano de Deus e não dos nossos projetos. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de alcancemos um coração sábio. A vida, todo pai aqui fala, aproveita quando é pequenininho, aproveita essa fase, porque passa rápido. A vida é um sopro. Pega algumas pessoas um pouco mais experientes aqui, passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 60, ok, aí vai se encaminhando agora para a última terceira parte da vida. É só conversar, o que valeu. Aí os experientes vão dizer, não, foca nisso aqui, desenvolve isso aqui. Eu faria isso aqui um pouco diferente. Por quê? Porque a vida é breve. Estamos falando de um ciclo não interrompido por aquilo que nós achamos que é o normal da vida, né? De viver, então, como Moisés disse, 70 anos, e o que passar disso começa a dar problema. E a gente volta à primeira fase. Você já viu que a gente faz um processo... A vida é o seguinte, né? A gente nasce não sabendo, daí a gente conhece, sabe, e depois perde tudo que sabe. A gente inicia na vida não sabendo caminhar, né? Tá bom. Como é que termina a vida? Alguém ajudando nós a caminhar, porque a gente não sabe mais sozinho. A gente não consegue comer sozinho no início da vida, né? Como é que termina a vida? Alguém dando de comer para nós, porque a gente não consegue sozinho de novo. A gente inicia a vida não sabendo, alguém tem que nos dar um banho, nos limpar, que a gente não sabe sozinho. Como é que termina a vida? A gente tem que alguém nos ajudar a nos limpar e nos dar um banho. É a mesma coisa. É um ciclo. E aí, se a gente não desenvolve família, amor, gente, alegria, sabe viver com gente, quem é que vai cuidar de nós lá? São aqueles que nós, durante o plano de Deus, olha só, ensina-nos a contar nossos dias. E na contar os nossos dias, mais uma vez, não é viver para nós, é viver para Cristo, transbordar, viver o plano de Deus, expressá-lo. E aí vive o que é família. Essa é a garantia de que nós, lá no futuro, como disse, né, o Ricardo, no dia que nós estávamos lembrando dos dias de vida do irmão Carlos, o que ele disse? Ele disse, esse é um momento de muita dor para mim. Mas hoje eu tenho certeza de uma coisa. O que conforta o meu coração é saber que eu tenho uma família, dizer. Ele faz o órfão viver em família. Lemos ontem isso. A vida é breve. A gente não tem com quem estar à volta, sabe? Se a nossa vida é passar que nem o ímpio num domingo, na frente no hotel do... Nem sei o que é agora, é Domingão do Hulk. Não, é nem do Faustão, tá vendo como a vida passa, gente? O Domingão, não é nem, até o Faustão perdeu o domingo, agora é do Hulk. Você tá entendendo? Se a nossa vida, se o nosso domingo é igual ao do ímpio, é porque a gente não entendeu nada sobre ser família de Deus. É gente, ter gente. Viver com gente.
em torno do propósito de Deus, num ambiente que celebra a vida. A virtude é uma expressão, um referencial. Como é gostoso estar perto de pessoas que são referenciais. Você está percebendo o jeito, a maneira, a fala, a instrução, está ali aprendendo. Pode também ajudar. A vida é breve. Quem estiver administrando aqui, se puder colocar mais uma vez o do PG. Quem sou eu? Quem sou eu do PG? Só me dá o sinal que se tem alguém me ouvindo que está administrando aí. Ou é a inteligência artificial que está tocando sozinha aí, vai saber. Amém. Não, tá falando aqui. Amém. A vida é breve. Ensina-nos a contar nossos dias. E eu quero finalizar aqui. E essa oração agora. Você peça para o Senhor. Senhor, ensina a contar os meus dias. A fim de que eu obtenha um coração sábio. E que viva o teu plano. Viva o teu plano. E não o meu projeto. Diz, Senhor, eu não quero ver o meu projeto, quero ver o teu plano. Eu não quero viver o meu projeto, eu quero viver o teu plano. Amém? Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua bondade. A palavra que se revela, que nos orienta, que nos torna sábios, diligentes, nos torna instruídos, nos torna, ó Deus, sensíveis à tua voz. Ensina-nos, ó Deus, a contar nossos dias a fim de que percebamos aquilo que é o mais importante. Queremos viver o plano do Senhor para as nossas vidas. E tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, seja para o cumprimento desse plano, que é melhor que o nosso, pois os teus pensamentos são mais elevados que os nossos. Os teus desejos, eles são muito melhores. Assim como uma criança que está desejando um brinquedo, o pai tem tantos pensamentos muito melhores do que esse. E o Senhor tem planos, os pensamentos do Senhor são planos de bem, não de mal. E às vezes a gente age que se sente inseguro, achando que o Senhor esqueceu. Mas os teus planos para a nossa vida são de bem, são de paz e não de guerra. Planos de nos fazer prosperar e não causar nenhum dano. Ensina-nos, ó Deus, a alcançar um coração sábio. Contar os nossos dias, para não jogar vida fora, pois a vida é um sopro. 1000 anos é como um dia. Um dia com 1000 anos. Ensina-nos, ó Deus, que um dia em tua casa vale mais do que 1000 anos em outro lugar. 1 ano diante da tua presença vale mais do que 10 no mundo. Que o Senhor é o Deus da aceleração, o Senhor é o Deus do Kairos. Que essa sensação de tempo perdido, muitas vezes, que vivemos 15 anos lá fora, 20 anos lá fora fazendo bagunça, porque estávamos em trevas. Abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos contemplar, a fim de contar nos nossos dias, agora no Senhor, e saber que 1 ano na tua presença vale mais do que 20 no outro lugar. E que o Senhor tem o poder agora de restituir, de restaurar os anos que foram perdidos por nós. Pois agora vivemos o plano. E no plano tem redenção, no plano tem restauração, no plano tem restituição. Encontremos a sabedoria, a virtude da vida. Queremos viver os teus planos. E não os nossos projetos. Não seja feito o nosso projeto, mas seja feito o teu plano. Não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Ouça, Deus, essa oração sincera de cada um que está aqui, da sua forma, da sua espontaneidade. Em nome de Jesus. Faça a sua oração, do seu jeito, continue falando com o Senhor. Enquanto essa canção, quando você ouve essa canção. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel.
nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, e sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei? Pois eu sou teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou teu, Senhor. Eu te pertenço, Jesus. Amém, querido? Uma boa semana para você, vivendo o propósito de Deus. Amém? Que nos dê revelação, que o Senhor nos ensine a contar nossos dias, enfim, de que alcancemos um coração sábio, prudente, sensato. Amém? Boa tarde para você, bom trabalho, bom almoço para aqueles que não almoçaram e boa semana. Voltamos amanhã aqui, lembrando que vamos divulgar aí o link da conferência que vai acontecer aqui em Porto Alegre, Conferência da Vinha, tá? No dia 21, é numa segunda-feira, feriado, segunda-feira, dia 21. Então, parece que já está no segundo lote, né? A gente já tinha divulgado antes o link, então no segundo lote, tem que comprar o quanto antes, você se organizar aí para comprar o seu ingresso, ok? E nós estaremos juntos nessa conferência. Amém? Lembrando também que essa semana a gente define também como que vai ser agora nossa Páscoa, né? Essa Páscoa redentiva de juntar-se a pessoas, convidar pessoas para participar da sua mesa e você pregar o Evangelho, você anunciar o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Mais uma vez, boa tarde para você. Amo sua vida. Amanhã nos encontramos aqui novamente. Graça e paz. Tchau, mãe. Lembrando que essa quarta-feira é a primeira quarta do mês, né? Então, é nosso culto de ceia. Então vai ser muito especial, ok? Quarta-feira. E eu